Todos os dias, quando eu acordo, eu gosto de ler meu jornal. Antes de descer, tomar meu cafezinho, eu olho meus jornais. Eu tenho duas assinaturas, um jornal regional e o outro jornal nacional. Isso pela internet. Quando eu gosto de um sujeito que eu acho interessante, eu compartilho sempre na minha página Facebook, quando tem alguma atualidade que pode interessar algumas pessoas. E vocês sabem que os jornais se estruturam de uma tal maneira onde tem a grande manchete, né, a notícia do momento, né, a atualidade do momento no país ou internacional mesmo. E depois tem aquelas partezinhas, esporte, religião, saúde. Eles se estruturam assim, e eu vou lendo uma por uma. E hoje, nos dois jornais, eu encontrei o mesmo sujeito, tratado de maneira diferente, mas na mesma temática. E eu disse, eu vou falar, no lugar de compartilhar no meu Facebook, eu vou fazer um vídeo. Porque esse sujeito me interrogou, tirou minha atenção. Pronto, o primeiro sujeito foi esse aqui. É a história desse médico francês que fez seus estudos na Universidade de Medicina daqui de Bordeaux, pertinho, mas normalmente ele exerce na Suíça. E o tema hoje do jornal foi esse que tirou minha atenção. Médico francês descobre a cura da homossexualidade através da homeopatia. O que causou a maior confusão no meio medical na Suíça. E que, por sinal, o médico, eles abriram uma investigação a respeito desse sujeito, porque eles acham que é um charlatão e está incomodando um pouco a classe médica na Suíça. E ele fez o maior buzz nas redes sociais com esse sujeito. E o pobrezinho tá perguntando, mas como estourou nas redes sociais e que a Ordem dos Médicos da Suíça abriu uma investigação contra ele tá assim, abasurdido, se perguntando, mas por que todo esse buzz, por que toda essa polêmica em torno desse sujeito? Porque finalmente a homossexualidade é somente um sintoma como a dor de cabeça, a dor de barriga, uma dor de dente, e pode ser tratado através da homeopatia, porque ele é generalista e naturopata. Aí ele tá abismado, pobre, agora com o processo, a maior polêmica sobre ele, e ele não entende nada, tá sem entender por que ele considera a homossexualidade como um sintoma. Por que como um sintoma? Ele acha que é um sintoma nas pessoas borderline, né? Borderline, aquelas pessoas que tá entre uma organização psíquica psicótica e uma organização nevrótica, né? Tá sem saber muito para onde ir. E para ele, as pessoas borderline são geralmente homossexuais. Na maior parte do caso, são homossexuais. E se você está se perguntando se você é borderline é o bord da linha, né? Que não passou ao desfuncionamento psíquico. O borderline normalmente são pessoas que têm um humor muito sensível, que são instáveis, problema de socialização e que sonham muito, vivem só de sonho, de imaginação não, porque ele acredita que aquilo que ele está idealizando é uma realidade, né? Mas é uma realidade para ele. Olha aí umas das notícias de hoje dos jornais franceses. E a outra notícia também na mesma temática de hoje do jornal é essa daí. É a história de um afegão do Afeganistão, que veio a mais ou menos a idade de 12, 13 anos, veio para a Áustria e pediu asilo na Áustria. Só que hoje ele tem 18 anos e o que é que ele pretextou para pedir o asilo? O argumento do pedido de asilo foi que que ele é homossexual no país dele e que ele é persecutado, por isso que ele pede a nacionalidade austríaca, porque ele não pode voltar para o país porque é um crime de morte, né, no país dele. Só que o funcionário do órgão responsável de dar estatuto de asilo a esse afegão, ele disse que não,
porque ele não era homossexual. E os pretextos que ele deu para dizer que o jovem não era homossexual foram os seguintes: ele não se veste como homossexual, ele não anda com maneiras de homossexual, ele não tem jeitos de homossexual e, além do mais, ele tem um potencial de agressividade muito importante, porque quando ele era jovem, que ele estava num albergue que acolhe crianças pedindo asilo nesse país, ele brigava o tempo todo com os camaradas, né? Dava murro, muito agressivo. Esse funcionário julga ele como muito agressivo. Por essas razões, o funcionário estima que ele não é homossexual e que ele não corre perigo no país dele. Então ele vai ser enviado no Afeganistão porque ele não é homossexual, porque ele não tem maneira homossexual. Então pronto, as notícias de hoje foram essas. E entre uma doença, uma doidice e uma maneira de ser, uma escolha de se vestir, de andar, de se comportar, entre a homeopatia e a surra aconselhada pelo nosso candidato à presidência no Brasil, eu não sei qual é a melhor das duas. Vou ficando por aqui, depois eu volto com outras curiosidades. Tchau, a bientôt!